para explicar um pouco mais sobre a UTI geral do São Lucas Hospital Center, eu gostaria de agradecer a presença do coordenador do setor, Dr. Luiz Felipe Sidney. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, fico muito contente com o convite. É especial para nós poder falar um pouquinho da nossa rotina, do como funciona os métodos de trabalho da UTI do Hospital Center São Lucas. Para nós é muito importante também. Fico muito feliz com o convite. Para começarmos a nossa conversa sobre a UTI geral, doutor, como está estruturada a UTI geral do São Lucas Hospital Center? É uma pergunta até complexa de dizer, porque são várias nuances que eu posso pontuar. Primeiro, que a estrutura física, a UTI hoje ela está situada no piso térreo do hospital, né? Nós contamos com 20 leitos extremamente equipados e posso falar para você, é uma busca constante de atualização, né? Assim como qualquer outro setor do hospital, a UTI não foi deixada de lado em nenhum momento. Então, constantemente a gente está nesse processo de reestruturação, modernização. O meu papel não é só atender o doente, né? Isso engloba muita coisa. Quando a gente fala em UTI, é muito complexo. Uma coisa eu posso dizer, o médico intensivista em si não traz o paciente, né? Geralmente esse paciente vem por um socorro, centro cirúrgico ou por demandas externas. Então, a estrutura do São Lucas, a gente vê que dia a dia, não é nem mês a mês, nem semana a semana, dia a dia ela é atualizada, né? Então, como eu disse, a UTI não ficou de fora disso. Então, a gente tem à disposição, neste momento, 20 leitos de UTI geral, né, todos completos, bem equipados, e uma estrutura sem deixar nada a desejar, né? Todos os leitos sem nenhuma pendência a ser resolvida. Então, hoje, os 20 leitos são dispostos, a gente divide essa UTI como se fosse uma ilha 1 e ilha 2, né? Porque o médico intensivista, ele cuida de 10 pacientes. Então, a gente fala que do lado esquerdo seria entrando na UTI a ilha 1 com 10 leitos e a ilha 2 com 10 leitos do lado direito. A gente tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe médica muito bem preparada, com intensivistas de formação, né? Então, qualquer dia que você chegar aí na nossa rotina tem um intensivista. Inclusive, eu passo todos os finais de semana e feriado, a UTI é um lugar que não fecha, né? Assim como pronto-socorro. O hospital não fecha, né? Não posso falar só do meu setor. Fica injusto da minha parte. Então, constantemente a gente vem em atualização. Tivemos o hospital adquiriu um novo ultrassom recentemente, de maior tecnologia. A gente tem esse ultrassom, dispõe até de sonda transesofágica, então se o paciente precisar fazer um ultrassom, um ecocardiograma transesofágico, a gente tem esse material dentro da UTI, a gente não precisa buscar de outro setor, né? Temos também o ultrassom portátil, porque hoje a medicina ela vem se evoluindo e buscando novas tecnologias. Sim. Hoje, dentro da UTI, o ultrassom, por exemplo, eu dei o exemplo do ultrassom, né? De ser um material indispensável para nós. Então, eu tenho orgulho de fazer parte do hospital e da equipe da UTI, e tenho orgulho da minha equipe também. Brinco que eu acho que eu passo mais tempo mesmo com a equipe da UTI do que com a minha família, né? E isso é porque o pessoal que está lá dentro, o pessoal que trabalha, isso que eu te falei de não rodar, é porque a equipe gosta de trabalhar, né, nesse hospital. Então, porque a gente recebe todo o apoio de todas as estruturas, né, de todos os levels, digamos assim, de administração do hospital, um bom relacionamento entre as demais equipes, né, como eu disse um pouco antes, o médico intensivista em si não traz o paciente, ele cuida do paciente, geralmente de outros colegas, né, médicos. Sim. E é muito amplo, é muito confortável trabalhar aqui quando você tem todos os recursos disponíveis, né? Tanto da parte se eu precisar de um exame de imagem, de uma intervenção cirúrgica, de qualquer procedimento, ou exame de imagem, clínico, qualquer coisa, nós estamos bem amparados. À disposição em um único lugar, né, doutor? Exatamente. Agora, partindo para o atendimento ao paciente, doutor, quais são os principais casos de atendimento que vocês recebem ali na UTI geral? Nossa UTI hoje, como eu disse, são 20 leitos. A grande parte dos nossos pacientes, assim, em torno de 65%, 70%, que é mais ou menos o corte que a gente faz, nas estatísticas, são de pacientes cirúrgicos, tanto eletivos quanto emergenciais. Então, esses
30%, 35% são os clínicos. Do cirúrgico, a gente recebe as grandes cirurgias. Diariamente temos cirurgias cardíacas, então, troca de válvulas do coração, revascularização, as pontes de safena, né? Com procedimentos menos invasivos, agora como a gente tem as TAVs, as trocas percutâneas, né? As trocas do implante percutâneo de válvulas do coração, isso é grande parte do nosso dia a dia. Aí, tirando um pouco das cirurgias cardíacas, a gente faz, o hospital faz muito procedimento cardiológico, né? Aí temos as angioplastias, tanto pacientes eletivamente, quanto os de urgência, como infartos e síndromes coronarianas, né? Outros pacientes que é da nossa demanda são as neurocirurgias. Essa neurocirurgia inclui desde tumores, AVCs hemorrágicos ou alguma síndrome compressiva craniana, a cirurgias de coluna, grandes cirurgias de coluna, né, que acabam contemplando o nosso portfólio de atendimento. Outros pacientes de grandes cirurgias são os de cirurgias vasculares. Tanto o hospital tem uma grande capacidade, uma boa, tanto de mão de obra quanto de estrutura física para fazer endovascular, né, é referência na região para poder fazer esses procedimentos, e é nosso dia a dia também tratá-los. Tratamentos de doenças de carótida, aorta, tanto a aorta completa, ilíacas, então também faz grande parte do nosso dia a dia, e grandes cirurgias ortopédicas. Falando na parte cirúrgica, né? Na parte clínica, Cascavel tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então isso reflete na idade das pessoas na cidade. A cidade vem tendo mais idosos, até o que a gente considera de super idosos, acima de 85, 90 anos. Caramba. Inclusive, recentemente teve um senhor que completou seu 60º aniversário dentro da UTI, recebeu alta, depois pôde ir para sua casa. Então, esses pacientes clínicos são de idades mais avançadas, pneumonias, infecções comunitárias, né? Mas a grande parte dos nossos pacientes são cirúrgicos de grandes cirurgias. Então é uma infinidade, uma ampla variedade de tratamentos que são realizados e são monitorados na UTI, né, doutor? Perfeito, perfeito. Não há hoje, assim, o que eu posso falar que a gente não consiga receber para dar uma qualidade exemplar de tratamento aqui dentro. Muito bacana, traz ainda mais conforto e segurança também para os pacientes. Com certeza. Doutor, falando um pouco mais sobre as tecnologias, o doutor citou anteriormente algumas das tecnologias presentes na UTI geral. O doutor poderia falar um pouco mais sobre essas inovações e implementações, então, no setor? Claro, é um motivo de orgulho para mim também fazer parte do hospital e poder falar isso, né? Então, como eu falei, é constante a evolução da parte de tecnologia e de equipamento. Dispomos também para adulto catéter nasal de alto fluxo, né? Alguns pacientes precisam fazer aquela máscara com pressão, com um volume um pouco maior, e às vezes causa claustrofobia, pessoas que não conseguem tolerar um pouco a mais. A gente tem, tanto na UTI pediátrica como no adulto, o uso de catéter nasal de alto fluxo, é um conforto maior, esse paciente não precisa tirar para comer ou para dormir, ele fica em uso contínuo, e isso é de grande valia para o paciente, né, para a recuperação da parte ventilatória dele. A gente está num processo de integração da parte da ventilação, da parte de monitorização e de uma central de monitorização desses pacientes. Isso aí é para um futuro bem próximo, não posso prometer dia, mas para está em fase de implementação. Exatamente, né? Então, teremos o paciente totalmente monitorizado num sistema integralizado. É fantástico, coisa que a gente vê em pouquíssimos lugares. Igual eu falei, o ultrassom de alta tecnologia, com sonda transesofágica. Recentemente, o hospital comprou um balão intra-aórtico, né, como recebemos pacientes cardiológicos de alta complexidade, de cirurgias cardiovasculares de alta complexidade. Esse balão intra-aórtico, um balão intra-aórtico de ponta, ouso dizer que é o melhor que tem no mercado, o hospital adquiriu, para a gente ter maior capacidade de tratamento de grandes complicações ou cirurgias, enfermidades. Então, dá para a gente ficar aqui dias falando sobre, porque é bem diverso e, igual eu disse,
a direção anda junto com a gente, né? Ela ouve o que temos para falar e isso é construído diariamente. É muito, muito interessante, muito legal. Sempre em busca do melhor. Sempre. O paciente é sempre em primeiro lugar. Com Né? certeza. Não adianta a gente só investir em capacidade física e não pensar na ponta, que a gente faz tudo isso para ter uma melhor qualidade de atendimento e um melhor desfecho para o paciente. Doutor, falando um pouco mais agora, nós sabemos que além da estrutura física e dessas tecnologias é necessário também uma equipe preparada, uma equipe multidisciplinar, como o doutor citou já anteriormente. O doutor poderia falar um pouco mais sobre os profissionais que estão presentes na UTI geral, então, além dos médicos? Claro, é muito importante, porque o médico é um pilar e a UTI depende de vários pilares, né? Diariamente, todas as manhãs, nós temos uma reunião multidisciplinar. Por quê? A reunião multidisciplinar tem vários pontos de vista de cada profissional. Então, como eu disse, então, de manhã, farmacêutico clínico participa, importantíssimo na nossa reunião, o enfermeiro, que tem o seu ponto de vista, seus cuidados e linha de pensamento, o técnico de enfermagem, a fonoaudióloga, é um papel também muito importante na UTI, até para reabilitação. Alguns pacientes ficaram muito tempo em ventilação mecânica, entubados, estão no processo de melhoria, perdeu muita força. O fisioterapeuta, né, também é nosso âncora aí, ajuda nas diversas nuances que o paciente apresenta. Temos a psicóloga, temos o serviço social. Eu tenho medo de esquecer de falar de alguém, porque vou ser muito injusto, né? Certo. Mas, basicamente, tem a nutrição, o nutrólogo. Então, é uma equipe muito grande, porque cada pessoa cada profissional tem seu ponto de vista em cima daquele paciente. E quando nós fazemos a reunião multidisciplinar, esses pontos de vista vão se encaixando e sempre buscando o melhor para o paciente. Então, é uma equipe muito grande. Às vezes, eu falo até com as famílias e com os demais colegas e etc., porque fica, às vezes, o papel do médico passar as informações, né? É o nosso papel, só que, às vezes, não sabem por trás tanta gente que tem olhando por esse paciente, né? Então, tem a gerência de enfermagem que participa junto, temos a parte de gestão de leitos, né? De entrada e saída do paciente, a gente sempre tem que pensar, porque, se é o programa que eu vou dar hoje 10 altas, né? Quantos pacientes eu vou receber, sempre pensando para também não faltar leito e nem sobrar para outro paciente que precise, né? A gente sempre pensando no melhor. Então, tem as demandas de urgência. Então, falando a equipe multidisciplinar, ela é bem ampla, conta com diversos profissionais e sempre a gente está buscando o melhor ali, cada um, eu acho que aqui dá para melhorar, qual o seu ponto de vista, a gente junta. É um trabalho em equipe, um trabalho bem completo. Que a gente faz o processo de revisão de prescrição, ainda tem um farmacêutico para revisar e dar a sua opinião junto. Então, toda opinião é válida, é muito bom. É para que não aconteça nenhuma falha da comunicação, então todos os profissionais trabalham juntos, e presentes. Né, presentes. Então, a gente conversa pessoalmente, né? A gente tem uma sala de reuniões, pega os prontuários e nós diariamente revisamos eles, né? Aí tem a parte dos médicos especialistas, por exemplo, um nefrologista, um neurologista para fazer uma avaliação. O paciente internou, ele tem que passar por uma avaliação do neurologista. Entra nessa equipe, porque a gente precisa também do colega especialista ali. Então, mas da UTI mesmo, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem. Meu Deus, se eu esqueci de muita gente. Certo. Doutor, além do atendimento ao paciente, a gente sabe que a família é fundamental também, o acompanhante, no processo de tratamento do paciente. O doutor poderia falar um pouco mais quais são as recomendações com os acompanhantes e também sobre esse trabalho humanizado, tanto com o paciente quanto com a sua família? Claro. É muito bom ter a família próxima, né? A gente tenta se pôr, a gente nunca vai saber o que a pessoa está passando, né? Cada pessoa tem a sua forma de lidar com a injúria, né? Então, primeiro, a gente faz uma avaliação dessa família, porque realmente cada pessoa tem uma forma de lidar com a situação. Às vezes fica muito acalorada, muito emocionada, isso reflete no paciente. Sim. Porque um exemplo simplório, o filho está internado, a mãe quer ficar junto, obviamente, pode ser de qualquer idade, né? 40 com 60, etc. E a mãe sofre mais que o próprio paciente, isso transmite e gera uma ansiedade. Então, a gente sempre acolhe essa família, tem uma avaliação também psicológica e
vai preparando essa família para ficar junto. Porque quando a gente está enfermo, a gente quer ter alguém próximo também. Então, isso é avaliado diariamente. Quando o paciente está em sedação, estado instável de saúde, aí ele precisa ter o nosso cuidado mais de perto e a família, nesse momento, ela fica mais fragilizada. Então, conforme vai melhorando, a gente sempre tem essa família do lado. Pacientes que estão em nível de consciência normal ou próximo do normal, digamos assim, quase sempre tem familiar. Então, é sempre feita uma avaliação médico, psicológica e da enfermagem junto, né? Da capacidade da pessoa poder receber tanto do paciente quanto da parte do familiar. Porque é difícil estar passando por essa situação, não estando com o paciente ou estando também, porque depende como a gente... É dinâmico isso, né? Algumas famílias dormem na UTI junto com o paciente. Então, isso é avaliado constantemente. O doutor falou agora um pouquinho sobre essa necessidade de cuidado e acompanhamento do paciente. Doutor, quais seriam os critérios, então, desse paciente, se há alguns critérios para ser encaminhado para um leito de UTI? Existem sim. Inclusive a AMIB, né, e o CFM têm portarias que falam sobre isso. Mas sim, vou resumir, porque a portaria é um pouco extensa, seria de pacientes que têm instabilidade de saúde, a injúria, a enfermidade possa levar a um desfecho negativo como óbito, né? Principalmente instabilidade hemodinâmica, uso de drogas vasoativas. O que seriam as drogas vasoativas? Os remédios que mantêm a pressão, porque a pressão está muito baixa, a gente precisa instalar esse remédio, ou que a pressão está muito alta e a gente precisa baixar, mas de forma endovenosa. Então, esse paciente tem que estar monitorizado, né? Injúrias agudas, como um infarto, né? Mesmo, tem pessoas que falam assim, a gente pode ouvir, tive um amigo que teve um infarto, ele nem sentiu nada direito, mas ele teve até que fazer cirurgia. Mas é uma síndrome coronariana, é uma doença grave, esse paciente tem um critério de UTI. Então, deteriorização clínica. A gente usa alguns scores, né, para determinar se esse paciente tem critério de UTI ou de uma enfermaria, né? Então, é muito amplo, mas o que eu posso falar são instabilidades dos sistemas de saúde. Sim. A gente pode falar da instabilidade neurológica, o paciente fica muito rebaixado, muito sonolento, esse paciente tem risco de broncoaspiração, de entrar em coma, né? Esse seria um dos critérios. A parte hemodinâmica, a parte de arritmia de coração também é um dos critérios. Se ele teve um sangramento maior, se ele tem ele está fazendo, por exemplo, uma quimioterapia, se baixou a imunidade dele, começou a ter uma infecção que está fora do controle. Mas de forma geral seria isso. E paciente precisa de monitorização, né? Às vezes fala assim, tive um infarto, tô bem, né? Foi lá, fez o cateterismo, tratou essa coronária que estava doente, mas ele precisa ficar monitorizado. É um paciente ainda que tem seus riscos, né? Doutor, então nós falamos um pouco agora sobre essa questão de a UTI geral receber pacientes de vários outros setores. Exato. Como é essa dinâmica entre os setores e conversas e comunicações para receber esse paciente na UTI? Perfeito. E quais são, né, esses setores que... Sim, a UTI é resguardo de todos os setores, né? Centro cirúrgico, das enfermarias, do pronto-socorro, de qualquer outra eventualidade que tenha com o paciente com instabilidade dentro do hospital. Então, também, junto conosco, há uma equipe de gestão de leitos. Então, às vezes, eu tenho a comunicação direta entre os médicos. Então, o colega do pronto-socorro, estou com um paciente com um caso assim, ele vai precisar de UTI, a gente se prepara para recebê-lo. O leito está sempre preparado, né? Mas às vezes pode estar recebendo uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia e mais um outro paciente. Então, mas de forma geral, não há essa escassez, a gente sempre consegue receber e absorver todos os setores. Então, temos a demanda já pré-programada, como eu falei, tem a gestão de leitos, a gente se programa, então amanhã temos quantos pacientes de reserva de centro cirúrgico, né? A gente faz uma demanda, uma coisa bem encaixada, e temos também que ter respaldo para os outros setores, mas a conversa é bem dinâmica e como a gente já está há algum tempo, posso dizer assim, alguns anos dentro da UTI, e a gente tem contato com todas as especialidades. Posso falar com todas mesmo. Acho só a pediatria que não, porque não é nossa... Tem uma unidade específica. Mas até do clínico, né, do hospitalista, do
neuroclínico, neurocirurgião, cardioclínico, cardiovascular. Então, eles já têm um contato conosco e a gente sempre buscando o melhor, a gente sempre tem a essa disponibilidade. comunicação. É Certo. bem dinâmica. E eu tenho que falar também da parte de gestão de leitos, né? Porque Com tem uma certeza, equipe é só para importante. isso. Não digo só para isso, né? Uma equipe que faz isso, faz muito bem, e a gente sempre tentando absorver da melhor forma e mais rápido possível a demanda interna do hospital. E quando temos o leito sobrando, a gente faz até a demanda externa. Então, né? certo. Doutor, a unidade de terapia intensiva é um lugar muito intenso, eu diria, certo? Quais seriam os desafios da rotina do dia a dia, então, de uma UTI geral? Vou te falar que é um dos lugares mais calmos, porque é um ambiente controlado. Olha, que Tem muito dessa visão, né, não, nós temos o paciente monitorizado, né, a gente já tem uma rotina, tem uma equipe, às vezes fala isso, eu falo até porque minha mãe, quando eu falei lá, tempos atrás, queria fazer a especialidade de terapia intensiva, que essa é uma correria. Não, na verdade é a visão que muitos têm, até entrar a primeira vez na UTI. Então é um ambiente calmo, Olha o só, paciente está que curioso. monitorizado, a gente tem na mão, a gente é especialista nisso. Né? Eu acredito também que o neurocirurgião, quando vai fazer uma cirurgia na cabeça, ou o cirurgião vascular num aneurisma, alguma coisa, ele também está calmo, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, como temos todas as estruturas, exames e procedimentos disponíveis, cuidar do paciente se torna uma coisa muito mais tranquila. E por isso também a importância de uma equipe em sintonia e preparada para lidar tanto com os pacientes com as adversidades do setor mesmo. Doutor, para finalizar a nossa conversa, a gente sabe que o São Lucas Hospital Center é referência em Cascavel e região, e a UTI não é diferente. Doutor, qual a importância de se ter um setor como a UTI tão bem estruturado, tanto para os pacientes de Cascavel quanto de toda a região oeste do Paraná? Quem ganha é sempre o paciente, né? O hospital gradativamente vem se tornando referência em grandes áreas, né? Agora o hospital se estruturando cada vez mais para a parte cardiológica e cardiovascular, equipamentos de primeira classe, de ponta. Então, às vezes um tratamento que a pessoa precisava se transferir a Curitiba, ou São Paulo, algum centro maior, né? Hoje é realizado dentro do hospital. E quando a gente fala em instabilidade ou grande cirurgia, acaba a UTI sendo um resguardo. Então, o hospital, igual eu falei, ele cresceu em todos os setores, não foi, o hospital vai se desenvolver na parte de X. Não, ele se desenvolveu num conjunto para dar estrutura e segurança para todo mundo que procurar atendimento. Então, hoje, o hospital consegue absorver grandes procedimentos que não faziam. Talvez só fazem hoje na capital. Então, e vem pacientes de outros estados, às vezes, até porque nós estamos próximo de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, o sul de São Paulo, e às vezes paciente até mais longe, porque às vezes tem familiar, mas sabe que aqui tem a estrutura para resolver, e ele procura o nosso hospital para tratamento dessa enfermidade. Hoje, eu falo, a realidade é essa, mas eu tenho certeza que numa próxima oportunidade que a gente for conversar, a gente vai estar falando de novos implementos, e novidades e capacidades, porque o crescimento é exponencial, principalmente desses últimos anos, né? Então, é muito importante, a UTI também está estruturada, assim como o centro cirúrgico cresceu, nós hoje temos o dobro, triplo, quádruplo de salas cirúrgicas que tínhamos há 2 anos, então a UTI também tem que estar preparada para receber acompanhar essa evolução. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo ao São Lucas 24 Horas, e é uma honra tê-lo conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite.